É com alegria que nós estamos no Dialogando com a CNA. Hoje é a nossa 11ª live e será sobre educação cristã na IPI do Brasil. Eu sou Laudiceia Casella, sou de Londrina e estou como coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Adultos, juntamente com o presbítero Ronaldo de Andrade, que é da primeira IPI de Carapicuíba. Em todas as lives, convidamos pessoas ou grupos, solos, quartetos, quintetos, e agora estamos mais com corais. Em tempo de pandemia, eles se reinventaram e estão podendo fazer os ensaios individuais e fazendo os corais mosaico. E hoje, com muita alegria, nós conhecemos o Emílio, maestro Emílio de César, é natural do Rio de Janeiro, formado em regência, composição e canto na Universidade de Brasília. Tem realizado cursos em nível e pós-graduação em Düsseldorf, na Alemanha. Foi regente titular de várias orquestras e corais brasileiros. Atualmente é regente do coral da primeira IPI Central de Brasília, desde o ano de 63, no lugar da sua fundadora, a doutora Marilisa de Carvalho, e é regente do Coral Evangélico de Brasília, ligada à Associação Cultural de Educação de Brasília, a SEB, um grupo interdenominacional desde 1996. Tem atuado como regente de obras corais, de obras sinfônicas, de ópera, operetas, baletes e músicas em várias partes do nosso país e exterior. Está com ele também a Cristina de Carvalho, nascida em Brasília, iniciou seus estudos de piano com sua mãe, a Leila de Carvalho, foi aluna de harpa nos seus primeiros anos na Escola de Música Brasileira, da professora Silvia Passarotto, prosseguiu seus estudos de harpa como professora na Cássia Brasil, no Rio de Janeiro. Participou de vários cursos internacionais de férias em Brasília, Montenegro, nos Estados Unidos, e ela é técnica de instrumento, harpa, na Escola de Música de Brasília, concluído em 1991. Também concluiu o curso superior de licenciatura em Educação Musical e pós-graduação em Arte, Educação e Novas Tecnologias, ambas pela Universidade de Brasília. É professora de harpa na Escola de Música de Brasília e arpista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. E atua como assistente do maestro Emílio de César, seu pai, nos diversos grupos e projetos musicais que realiza. Vamos ouvir agora Cristina e o maestro Emílio. É com vocês. Muito boa tarde para todos. É um prazer estar com todos vocês aqui. Como ele já falou, eu sou o maestro Emílio de César e estou atuando como maestro dos corais da Igreja Presbiteriana Independente Central de Brasília e do Coral Evangélico de Brasília. Como educador que sou e fui por toda a vida na Escola de Música de Brasília e outras instituições nacionais e internacionais, procuro sempre estar envolvido em ações e atividades que desenvolvam a educação em geral, em especial a educação cristã. Além dos trabalhos com esses grupos corais que ouviremos ainda hoje nessa live, em 2 apresentações virtuais, desenvolvo também, junto com a minha filha, a Cristina, uma atividade educacional de formação de orquestra num projeto social da Aliança Missionária na comunidade carente aqui em Brasília, chamada Itapuã. Acho extremamente importante que as pessoas que trabalham na minha área, na área musical, especialmente com a música nas igrejas, procurem sempre desenvolver paralelamente um trabalho voltado para a educação cristã,
pois isso ajuda a consolidar os princípios e valores cristãos tão necessários para a sociedade de um modo geral. Boa tarde a todos, eu sou a Cristina Carvalho, sou filha do maestro Emílio, e normalmente, apesar de eu ser arpista profissionalmente, eu estou sempre junto com o papai, auxiliando e dando suporte para as atividades que ele realiza, tanto nos corais, como no projeto que ele citou do Itapuã, da qual eu sou coordenadora da Escola de Música, que temos lá, né? Eu vou falar rapidamente sobre os 2 vídeos que vão ser apresentados nessa live ainda para vocês hoje. O primeiro, que vai ser apresentado logo a seguir, foi gravado pelo coral da IPICB, Igreja Presbiteriana Independente Central de Brasília. Esse vídeo foi gravado durante a pandemia e nós convidamos algumas crianças do departamento infantil da nossa igreja para fazer essa gravação junto com a gente, né? Como o papai mencionou e também a Laudiceia leu, nós todos aqui em casa somos da área da educação, eu sou professora, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? E por isso, tudo que envolve a educação está sempre muito presente no nosso dia a dia, nas atividades que a gente faz. Então, a gente sempre procura envolver, mesmo nas atividades dos corais, alguma parte educacional. Então, já era um costume nosso, na igreja, sempre estar envolvendo outros ministérios junto com os projetos do coral. A gente costumava fazer, antes da pandemia, musicais, peças onde a gente pudesse integrar o Ministério do Teatro, das crianças, dos adolescentes, e agora na pandemia a gente, né, tentou manter esse costume que a gente tinha, porque essa é uma forma de agregar e de estar reforçando os conteúdos que a gente aprende, né, com as músicas, enfim. Então convidamos as crianças e foi muito bom, porque elas puderam estar mais próximas da gente nesse momento em que estamos todos meio afastados, né. O outro vídeo que vamos assistir mais ao final foi gravado pelo Coral Evangélico de Brasília, que é o coro interdenominacional. Nós escolhemos uma peça que é como se fosse um hino oficial do coral. A peça que vai ser cantada, ela marcou desde o início do coral até todas as etapas, e escolhemos essa música para que o coro mantivesse, né, as suas referências vivas nesse período de pandemia. Queremos agradecer vocês pela oportunidade, espero que vocês aproveitem e sejam abençoados pelos vídeos, e vamos ficar agora então com o vídeo de O Melhor Lugar do Mundo, gravado pelo coral da IPICB junto com as crianças. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador
Ai, que música, não, irmãos? Que alegria ver crianças participando, louvando ao Senhor com muita alegria. E vamos continuar. Estamos aqui para trabalhar e louvar ao nosso Deus. E uma informação para você. Nossa live do dia 12/12 será o que você gostaria de perguntar para o nosso presidente da Assembleia Geral. Que informação, que pergunta? Faça a sua pergunta. Envie para o e-mail ipicna@gmail.com. Os meninos devem estar colocando aí para vocês, anotem, e para vocês pegar a orientação, toda a informação. Eu sei que vai até o dia 20/11, vocês têm que encaminhar a sua pergunta, ok? E dando continuidade à nossa live, agora, quem estará moderando será a nossa presbítera Jacira Costa Silva, que está em Belo Horizonte, a assessora da CNA, é a nossa menina, de 72 anos, 73, mais ou menos, nossa companheira, que estará fazendo a moderação dessa live. Agora é com você, Jacira. Olá, boa tarde. Estamos aqui com alegria, junto com esse grupo, né, maravilhoso da CNA e mais os convidados preletores, né, para dar continuidade à nossa programação Dialogando com a CNA. Hoje nós temos o grato prazer de receber o reverendo Silas de Oliveira e a reverenda Shirley Maria dos Santos Proença, que vai falar para nós nessa tarde. Olhe, participe conosco, né? Você pode nos enviar, comunicar conosco, enviando perguntas, se interagindo conosco através do chat que está aí na telinha. Nós queremos que você fale de onde você é, a cidade, a igreja, né, que você pertence ou não pertence a nenhuma igreja, mas participe conosco. Venha, tire uma selfie e envia para nós, que vai nos alegrar muito. Vamos ver o seu rosto e a sua participação aqui nesta tarde conosco. Então, agora eu quero fazer a apresentação do reverendo Silas. Ele é o nosso convidado, né, nessa tarde, que vai falar conosco sobre a educação cristã. O reverendo Silas tem 55 anos, casado há 34 anos com Marlene Silva Lisboa de Oliveira. Ele tem 2 filhos. Ele fez curso de teologia no Seminário Teológico de São Paulo em 1987, o Seminário Teológico da IPI do Brasil, hoje conhecido como FATIP. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele fez teologia, fez filosofia no Centro Universitário Claretiano, em Rio Claro, São Paulo. Fez vários cursos na área de pedagogia e didática. Atualmente, trabalha na FATIP, ministrando disciplinas de educação cristã e teologia confessional. É pastor da Igreja Presbiteriana Independente da Vila Sabrina, em São Paulo. E no Ministério da Educação da IPI do Brasil. Como vemos, é uma pessoa muito qualificada, muito habilitada para falar conosco hoje, nessa tarde, sobre educação cristã. Com a palavra, o reverendo Silas de Oliveira. Olá, irmãos e irmãs. A nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento, pela alegria de poder estar com vocês, e agradeço a nossa irmã Jacira pela apresentação, mas agradeço a Deus também por poder estar revendo pessoas queridas, irmãos e irmãs, conhecendo nosso irmão Emílio, sua filha Cristina, pessoas que
também militam nessa área da educação cristã, de uma maneira específica na área da música. Nós temos um objetivo, uma tarefa nessa tarde, de, nesse tempo que nós temos, conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante, né, tão fundamental para a vida da igreja, porque na maioria das vezes, quando se pensa em educação cristã, se pensa tão somente na figura da escola dominical, né? E a escola dominical é um dos instrumentos que nós temos dentro da igreja para poder exercitar esse trabalho, esse chamado de Deus, né? E há, nas mais diversas formas e ministérios da igreja, uma oportunidade de nós exercitarmos esse trabalho a partir daquilo que nós vivemos, por exemplo, nos departamentos da igreja. Mas nós vamos, nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, passar de uma maneira muito resumida para os irmãos e irmãs que nos acompanham, um pouco de um período da história da nossa igreja que foi fundamental para nós hoje analisarmos também aquilo que nós temos não só de material, mas de ferramentas, eu diria, para o nosso trabalho dentro da IPI do Brasil. A nossa igreja, ela nasce com o DNA da educação, né? Desde a chegada dos missionários no Brasil, no século XIX, não só com a Igreja Presbiteriana Independente depois, outras denominações, como, por exemplo, a Metodista, a Batista, foram igrejas que foram utilizando o trabalho da educação e da educação cristã para implantar a semente do Evangelho no coração do nosso povo aqui no nosso país. Portanto, isso faz parte da história da nossa igreja. Tanto faz parte, a educação é tão fundamental nisso tudo, que a nossa igreja nasceu em 1903, e em 1905 nós já tínhamos o nosso seminário, o Seminário de São Paulo, que hoje é a nossa faculdade. Portanto, é importante observar isso. E nesse período que nós temos, especificamente, que eu quero focar agora, e depois nós podemos fundamentar um pouco mais isso nas nossas conversas pós-fala, aqui, nessa primeira fala, são os anos 30 e os anos 40, que nós temos algumas coisas que são essenciais para a nossa compreensão. Principalmente nos anos 30, nós tivemos um movimento de educação na história das nossas igrejas muito, não só interessante, eu diria fundamental para a nossa vivência, para a nossa comunhão como povo de Deus, né? Só para os irmãos e irmãs terem uma ideia, nos anos 30 nós tivemos duas grandes convenções, né? E não era uma convenção de uma região, por exemplo, era uma convenção que envolvia todo o estado de São Paulo, que foram convenções para tratar das questões da educação, da escola dominical e de outras questões mais. Uma foi em 1931 e a outra em 1933. Por quê? Porque havia uma questão muito importante, era para ser duas, uma seguida da outra, mas infelizmente, devido a algumas questões políticas com a Revolução de 1932, isso acabou impedindo a realização da segunda convenção, que foi exatamente entre abril e maio de 1933. O lema naquela época era endireitai as suas veredas, uma expressão de Marcos, né, capítulo 1, versículo 3, e havia delegados de diversas igrejas evangélicas do estado de São Paulo inteiro, uma lista enorme quando nós lemos a história disso tudo. E a curiosidade que eu quero deixar para a nossa reflexão foi o que foi discutido naquela época. Alguns delegados foram responsáveis por poder tratar de assuntos específicos. Então, um deles, por exemplo, tratou da questão de programas de curso, como organizar os cursos de escola dominical e de educação nas igrejas. Outro tratou da questão da organização e da disciplina dentro do movimento religioso. Outros
trataram especificamente da escola bíblica de férias, que nós temos hoje em algumas igrejas, né, que realizam isso. Curiosidades, um grupo tratou de orientações sobre modelo de sala de aula, né, de como o modelo arquitetônico era necessário para que as salas de aulas fossem devidamente equipadas. E aí vem a curiosidade maior que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né? Na inclusão do currículo que era feito, alguém fez uma tese muito interessante, esse material está escrito, sobre a inclusão da disciplina de educação física no currículo para que a juventude focasse as suas energias em coisas boas, né, e fugisse de outras questões que a sociedade da época já oferecia. Isso deu uma discussão muito grande e foi depois implantado em alguns currículos. Por fim, quando nós percebemos que as coisas estavam dessa forma, de uma maneira muito positiva e evoluída, né, nós tivemos, infelizmente, uma crise que afetou a nossa igreja, consequentemente afetou a educação, entre os anos de 1938 e 42, quando o surgimento de duas novas comunidades evangélicas. Mas o foco que eu quero deixar com os irmãos nesse primeiro momento tem a ver exatamente com as forças leigas. Diante de tudo aquilo que tinha sido feito nos anos anteriores, diante da crise vivida, foi exatamente através do trabalho das forças leigas que as coisas começaram a tomar novamente corpo, a revigorar. Por quê? Porque foi criado um movimento chamado de Serau, que era uma comissão de educação religiosa e atividades leigas, né? E esta comunidade, ou melhor, esta entidade, este departamento da igreja, nos anos 40, trabalhou de uma maneira muito efetiva na revitalização dos trabalhos da nossa igreja. E foi um processo de construção, e num momento muito difícil da vida da igreja. Foi o final, por exemplo, de uma ditadura que nós tínhamos no Brasil, da Era Vargas, mas também pegava o período difícil do mundo com a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que as forças leigas atuaram de uma maneira bastante efetiva, com encontros, com congressos de mocidade que foram recuperados, e o trabalho da educação foi discutido de uma maneira bastante exaustiva, dando novamente uma revitalização a tudo isso. E é impressionante, né? Só para os irmãos também terem uma ideia da curiosidade do tempo, quando se falava do momento social, político que vivia naquela época, alguém escreveu um texto muito interessante, dizendo, olha, discutam os assuntos da sociedade com atitude moderada e com juízos desapaixonados. Ou seja, não façam disso a sua razão de ser, a não ser que esteja centralizado na verdade do Evangelho, nos ensinos da Palavra de Deus. Então, esse foi um primeiro momento assim, muito significativo que nós tivemos na vida da igreja, com contribuições impressionantes e que são contribuições que nós temos de herança até os nossos dias. Herança essa que vale a pena depois nós aprofundarmos um pouco mais, trazermos alguma luz no sentido de reflexão sobre os desafios que nós enfrentamos e de algumas coisas que precisam ser recuperadas e que podem, ao meu ver, elas podem ser recuperadas no processo pedagógico das nossas igrejas. Eu penso, nossa irmã Jacira, que nesse primeiro momento, isso fica como um pano de fundo para a nossa discussão sobre a questão histórica da nossa igreja. Ok, reverendo. Enquanto o senhor estava aí mostrando, né, a realidade, como foi, a parte histórica, eu fiquei me lembrando do valor que foi para mim, na minha
infância e na minha juventude, quando estudei no Colégio Presbiteriano, lá de Governador Valadares. Como foi importante aquilo, né? Aqueles ensinamentos, onde a gente aprendeu, né, o senso de justiça, de amor, né, de comunhão, com outras pessoas que não tinham a mesma confissão que nós. Mas o colégio acolhia todos, e todos beberam aqueles ensinamentos. É muito importante, tomara que as igrejas voltem a ter, né, os seus colégios ativados, para que esses valores sejam realmente falados, né? Além da escola dominical, para fora da igreja, né? Então, muito obrigado por esses ensinamentos, e agora nós vamos passar a palavra. Antes, eu queria que você, de novo, né, insisto que você entre em contato conosco, você que está nos assistindo, mande sua comunicação, a sua selfie, para que nós possamos saber seu nome, de onde você é, e qual as perguntas que posteriormente você quer fazer. Então, entre em contato conosco. Está aí o chat para você se comunicar conosco. Bom, agora eu vou apresentar a nossa preletora, Reverenda Shirley Maria dos Santos Proença. Eu conhecia muito de nome, agora conheço virtualmente. Espero conhecê-la pessoalmente, viu, reverenda? De nome, sempre ouvi falar. Bom, a reverenda Shirley Maria dos Santos Proença tem 2 filhos, Paula e Rodrigo. Ela é avó de Arthur e é pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil desde 2001. É professora e coordenadora do curso presencial de teologia da FATIP, Faculdade Teológica da IPI do Brasil. E atualmente é secretária executiva do Presbitério Bandeirante em São Paulo. Com a palavra, a reverenda Shirley. Retomando, neste momento, agradeço, Jacira, pela apresentação, agradeço a Coordenadoria Nacional de Adultos por esta oportunidade, este momento de falar, para falarmos de um assunto tão importante como a educação cristã na igreja. E como nós já ouvimos do reverendo Silas, uma parte dessa história, nós também preparamos um outro momento da vida da igreja que também trabalhou a educação cristã, no qual nós temos algumas, queremos enfatizar alguns pontos que foram muito importantes para a vida da igreja e para o desenvolvimento da educação cristã na igreja e também fora da igreja. Eu quero falar num período que é bastante difícil, porque é o período da ditadura militar. Hoje nós temos até alguns grupos que defendem que não houve ditadura militar no Brasil. Mas quem viveu este período pode dizer que foi um período muito difícil, um período em que não podemos ter apenas como uma perspectiva, mas foi uma situação real, histórica. E nesse período em que os militares assumiram o país, né, o poder, concentraram o poder, houve perda de liberdades políticas, censura à imprensa, perseguição, prisão. Muitas pessoas foram presas e sumiram. E muitas nós não sabemos até hoje o que realmente aconteceu com elas. E nesse universo político, social em que o Brasil viveu, muitos líderes católicos, protestantes, também foram acusados de serem subversivos, alguns foram até presos, até sem um conhecimento, né, por que realmente estavam sendo presos, mas nós tivemos muitos irmãos e irmãs de várias igrejas que foram acusados e acusadas de serem opositores ao regime vigente. E nesse período, as igrejas continuaram funcionando. Só para termos uma ideia, na década de 60 e de 70, a IPI do Brasil,
organizou cerca de 130 igrejas. Acredito que até um número maior, porque, pela pesquisa que eu fiz, muitas igrejas já haviam se tornado congregação e algumas já já não estavam mais, né? Já haviam sido dissolvidas. Então, provavelmente, neste período, a organização de igrejas foi um número muito maior. E como que essas igrejas, então, viveram este período no campo da educação cristã? Nós tivemos 2 momentos marcantes. Um deles podemos localizar entre 1965 e 1966. Até 1965, a igreja usou um material didático, lições para a escola dominical, fornecidas pela Confederação Evangélica do Brasil, uma confederação que atendia muitas igrejas evangélicas, produzia um material didático para as igrejas. E quem estudou nesse período deve se lembrar dessas revistas, né? Elas eram produzidas e tinham como objetivo ajudar na reflexão das comunidades quanto à necessidade de se tratar a vida do cristão naquele momento histórico. Para a Confederação Evangélica, a educação ela era essencial para desenvolver na vida dos cristãos o sentimento e, muito mais do que sentimento, a participação a partir dos ensinamentos do Evangelho no mundo em que a igreja estava inserida. Então, eram lições assim, muito voltadas para a prática do cristão. Eram textos que levavam à reflexão. A IPI do Brasil usou até 1965 estas lições. E por serem lições assim, numa perspectiva ecumênica, várias igrejas que estavam vinculadas à Confederação Evangélica resolveram, então, a partir de 65, não usar mais o material produzido pela Confederação Evangélica. E cada igreja iria produzir o seu próprio material, e assim tivemos um afastamento e não se usava mais o material produzido pela Confederação Evangélica. A IPI do Brasil, a partir de 65, a mesa administrativa decidiu que seria criada uma comissão para produzir um material para a educação cristã da igreja, para preparar os membros da igreja para a vivência na igreja e na sociedade. Porque se pensou, naquele momento, se teve a consciência de que havia necessidade de uma maior consciência denominacional, com uma temática mais voltada para a igreja, como, por exemplo, história do protestantismo, doutrinas calvinistas, e, inclusive, desta comissão fez parte, ou foi o relator, o reverendo Daily Rezende França, que foi o nomeado para cuidar desse material didático que seria usado para a educação cristã. Foram produzidas revistas, né, um material para 2 trimestres, o terceiro e o quarto de 65, e que se pretendia, então, esse material ser de caráter definitivo. Era um material para uma revista para adultos, para jovens e para crianças. Então, esse foi o primeiro momento. No entanto, por falta de recursos, porque não havia um projeto pedagógico preparado, a educação cristã não tinha, naquele momento, não fazia parte, talvez, aí de um projeto mais amplo da igreja, o projeto se encerrou. E em 1971, nós temos o segundo momento. E nesse segundo momento, novamente,
se pensou na produção de material para a igreja, que trabalhasse temas que fossem pertinentes para a igreja que vivia num regime político muito complexo. E nesse período, muitos assuntos foram estudados, assuntos relacionados ao protestantismo, como no primeiro período, assuntos relacionados ao Espírito Santo, porque havia um movimento de igrejas pentecostais nesse período, e a igreja teve a preocupação de dizer e de trabalhar o Espírito Santo, ou como se entendia a ação do Espírito Santo para os reformados, né, na linha reformada. Então, as lições elas estavam mais voltadas para questões, para atender as questões daquele momento. Mas o que diferencia esse segundo período do primeiro é que houve uma preocupação em colocar para o estudo de todos na igreja como que o cristão deveria entender o seu tempo, o que estava acontecendo na sociedade, como poderia trabalhar e viver na sociedade daquele momento. Então, houve essa diferenciação nestes dois períodos. No primeiro, o objetivo da educação foi equiparar ou foi, na verdade, trazer para a igreja material didático ou lições que pudessem trazer o crescimento espiritual e o fortalecimento da instituição. E no segundo período, fortalecer as doutrinas da igreja, história, teologia reformada, mas também desafios em como o cristão poderia participar no mundo em transformação. Enfim, foram momentos fundamentais e o que deles nós podemos aprender? Podemos verificar que, no segundo momento, a igreja estava mais próxima daquilo que a educação se propõe. Ser uma educação transformadora, uma educação que alcance as pessoas e que não seja uma educação cristã só para a igreja, só voltada para a igreja, mas seja uma educação que ajude a refletir a fé e viver a fé na sociedade e no seu tempo. Eu só quero também lembrar que, neste período, surgiram muitos grupos que também questionaram a questão da educação cristã que ocorria apenas na igreja, voltada para a igreja, e grupos que tiveram muita influência da educação libertadora, que tem como expoente o educador Paulo Freire, e também tiveram influência da teologia da libertação, de muitos teólogos latino-americanos que se preocupavam em produzir uma teologia mais contextualizada. O que nós podemos verificar é que neste período, apesar da situação difícil do país, a igreja, ainda que não tratasse diretamente dos assuntos políticos da sociedade, grupos surgiram na igreja a partir da educação cristã e formaram grupos de música para educar através da música, formaram grupos de teatro para educar através do teatro, surgiram pastores jovens que se empenharam em falar da palavra de Deus num contexto muito difícil e complexo como o contexto da ditadura militar. Neste período, nós podemos verificar que houve uma certa... não houve uma aceitação total do material produzido entre 71 e 72, porque nós lemos no estandarte uma colocação do reverendo Leonildo Silveira Campos, uma entrevista que ele deu, dizendo que, infelizmente,
muitos pastores que se tornaram, que começaram a denunciar, que começaram a dizer da falta de envolvimento da igreja, foram perseguidos, alguns foram até disciplinados em seus presbitérios. Então, a importância da educação cristã não está só na produção de material didático, mas o material didático, ele pode carregar, e ele é importante para que a igreja, ela se reconheça como igreja, cada vez mais, e que ela se comprometa com a transformação, não só da pessoa, mas também da sociedade onde ela está inserida. Este foi o objetivo da produção neste período, da produção didática. E somente a partir de 1981, com a criação da Secretaria de Educação Cristã, é que se organizou um material didático para adultos, adolescentes e crianças, e que teve aí um alcance maior. Quero lembrar também que nesse período houve uma grande aceitação, se não os adultos usando o material da igreja, e isso a gente pode comprovar conforme está registrado lá no estandarte de 31 de dezembro de 71, que há uma menção de que há ainda igrejas e, lamentavelmente, até pastores, que persistem em recusar as revistas sob a alegação de dificuldade de ordem literária. Então, o material não era usado muito pelas igrejas, mas o material infantil, ele foi muito bem aceito nesse período, porque foi o primeiro material infantil que a igreja conseguiu produzir com uma nova metodologia, com conteúdos para cada faixa etária, e que foi muito bem aceito pelas igrejas locais. Enfim, o que eu quero trazer para vocês é que a educação cristã, na igreja, como na vida, ela tem várias etapas, e que em muitas delas nós podemos pensar que elas não contribuíram para a vida da igreja. Mas eu entendo que mesmo nesse período, falando a respeito da situação em que o país estava vivendo, foram lançadas sementes para que no período posterior, após 1981, a igreja pudesse avançar nessa área de educação cristã, trazendo novas colaborações, preparando pessoas para a educação, preparando pessoas para todos os departamentos, enfatizando a importância de se trabalhar a educação cristã como uma missão, ou como parte da missão da igreja. Ela não está à parte, ela não é algo para ser realizado, se possível. A educação cristã, ela faz parte da missão que a igreja recebeu, para que possa desenvolver a missão que Deus deu à igreja e a cada um de nós. Portanto, eu acho que esse assunto é um assunto que precisamos conhecer um pouco mais historicamente, para que a gente também possa entender, melhorar e estar aí diante de nós, e reconhecer que diante de nós há muitos desafios neste nosso tempo. Essa era a minha palavra, Jacira. Reverenda Shirley, como é atual a sua fala? No momento aqui eu não sabia, eu tive que pensar, ela está falando sobre a década de 60, 70 ou sobre os tempos atuais? Olha, eu vivi um pouco esses momentos. E a gente via um certo distanciamento de formar na igreja pessoas para enfrentar a sociedade, não enfrentar no sentido pesado, mas viver o momento que estivesse vivendo. Então, eu lembro que eu participei da Aliança Bíblica Universitária, ABU, porque lá a gente podia discutir
assuntos pertinentes à sociedade, ao momento que a gente estava vivendo. Infelizmente, a ABU foi fechada na década de 70, 80, né? Porque não convinha ao Estado um grupo que questionasse certos assuntos. Muito bom essa exposição, e nós achamos que a IPI, nós estamos na IPI, né? Que a IPI deve realmente pegar esse desafio, informar pessoas para viver uma sociedade conflitante, para formar pessoas, né? Porque a igreja somos nós. Então, não são as quatro paredes, a igreja somos nós que estamos vivendo uma sociedade em conflito. Então, é uma responsabilidade e é um desafio. Eu fico feliz com essa exposição da senhora e parabéns, foi muito bom. Tá? Bom, agora nós temos pessoas que estão participando, né? E mandaram perguntas. Nós temos aqui perguntas para o reverendo Silas. Reverendo, uma pergunta aqui. Quais são os principais projetos que temos no atual momento em nível de educação da nossa igreja? A reverenda Shirley já levantou algumas questões a respeito de um trabalho que foi desenvolvido na nossa igreja na década de 80. Eu tive o privilégio de participar da Secretaria de Educação Cristã entre os anos de 87 até 99, de uma maneira ininterrupta, né? Ou seja, foram muitos anos. A reverenda Shirley também esteve nessa caminhada, e eu tô voltando nesse tempo porque nós ali tivemos uma semente muito grande que foi trabalhada, não que os antepassados não tivessem feito, muito pelo contrário, né? Mas foi uma coisa que foi feita de uma maneira ininterrupta, ou seja, houve um currículo que foi desenvolvido para todas as faixas etárias, né? Hoje, graças a Deus, nós temos material também que atinge as nossas faixas etárias, das crianças até os adultos, né? Esse projeto tem sido desenvolvido. Hoje, devido a esse momento novo que nós estamos vivendo, esse tempo diferente, vamos dizer assim, né? Muitos dos materiais, eles estão sendo disponibilizados de maneira online para as nossas igrejas, né? A própria direção da igreja autorizou isso, né, através da sua comissão executiva, e a Secretaria de Educação Cristã, na liderança do reverendo José Roberto Cristofani, tem feito um trabalho extraordinário nessa parte, transformando isso muitas vezes em e-book e em outros materiais para que cheguem até as nossas igrejas, para que as pessoas possam acessar isso. Paralelo a isso, materiais têm sido produzidos discutindo alguns temas do momento, né? Situações que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Eu vou citar como exemplo apenas um, para não me alongar tanto. Nós estamos entregando à igreja, nos próximos dias, né, um material agora sobre o racismo, né, que foi um material produzido a várias mãos, né, onde isso também será transformado num e-book para que todos tenham acesso, de várias pessoas que trabalharam temas que envolvem a questão da comunhão na vida da igreja, dos relacionamentos, do respeito com os direitos humanos, porque nós precisamos, como foi dito, nós precisamos fazer uma leitura do nosso tempo, né? Um currículo ele é muito importante, mas ele supre as necessidades a partir do momento que ele oferece respostas, oferece material para o seu tempo, para o seu momento, né? E é por isso que a Bíblia é tão atual, né? A Bíblia foi escrita em determinados momentos, atendendo também necessidades das igrejas, por exemplo, do Novo Testamento. E ela continua sendo atual exatamente porque o assunto discutido é o mesmo que já se discutia em tempos passados. Então, esses projetos estão em desenvolvimento, né? Principalmente projetos paralelos à questão de um currículo da escola dominical, temas atuais que envolvem os problemas da sociedade no momento.
É isso, minha irmã. Que bom, reverendo. Ai, que ótimo. Vamos ficar aqui esperando, né? Estamos já esperançosos para que essas publicações, para que essas leituras, essas revistas ou livros cheguem às nossas mãos, às nossas igrejas, né? Bom, agora eu tenho uma outra pergunta para a reverenda Shirley. Qual a importância de um projeto educacional cristão para a igreja e para a sociedade? Bom, como nós dissemos, a educação cristã, ela ocorre na igreja, mas a educação cristã, ela precisa alcançar a sociedade também, através dos cristãos e das cristãs, né? Não é uma educação para pensarmos em quatro paredes, mas educação é um processo de transformação. E transformação passa por algo que é sistematizado, que é organizado, e muitas vezes nós como igreja local, nós perdemos essa dimensão e nós não temos um processo ou um projeto que é realizado nas comunidades locais. Nós temos, como o reverendo Silas colocou, alguns projetos da Igreja Nacional, publicações, mas nem sempre as igrejas locais fazem uso e não tem um projeto local. Então, o que nós temos muitas vezes são projetos que fazem uso de um material que nem é da igreja, da IPI do Brasil. Às vezes são projetos bons. Nós temos que reconhecer que há muita publicação boa, mas também há muita publicação que não é boa, que inclusive ela é contrária a tudo o que nós entendemos o que é ser igreja, que é ser uma igreja reformada. E nos cursos que nós trabalhamos com capacitação de pessoas ligadas à educação cristã na igreja, nós percebemos que se conhece muito pouco da Bíblia, que se conhece muito pouco da teologia reformada e que se ensina, cada um ensina aquilo que acha que é importante e o que acredita. Por quê? Porque falta um projeto. O que é que nós vamos fazer na área de educação cristã? Na nossa comunidade, ou na nossa igreja local, regional e nacional, e como que esse processo educacional ele vai alcançar o bairro onde nós estamos inseridos. Por isso é importante um projeto para que a gente saiba onde a gente está, de onde a gente veio, onde a gente está e onde a gente quer chegar. E sem essa preocupação, nós não conseguimos atingir o objetivo que é a educação do ponto de vista de transformação pessoal, comunitária e social. E também não conseguimos trabalhar ou crescer ou se desenvolver enquanto uma igreja engajada no seu tempo para dar respostas às perguntas que são feitas no tempo. Nós muitas vezes damos respostas para perguntas que não são feitas. Então nós precisamos pensar como que a educação ela ocorre nos mais diversos espaços. Se eu não tenho, muitas igrejas não têm mais escola dominical, eu não tenho o espaço, mas eu tenho responsabilidade, inclusive, da educação cristã. Como ela vai acontecer? Quais os momentos? Se eu não tiver um projeto, ela ocorre de uma forma muito fragmentada, né? Então é por isso que eu entendo que é muito importante que se pense a educação cristã como fundamental para a vida da igreja, para a nossa vida pessoal, para que a gente possa desenvolver o ministério ou os ministérios para os quais nós fomos chamados e possamos alcançar a sociedade. Essa é a minha
É o meu ponto de vista. Muito bem colocado, reverenda. Muito bom. Agora temos outra pergunta aqui. Eu gostaria até de ficar comentando, né, a sua resposta, de tanto que eu vibro com esses assuntos, mas o tempo é pouco. Então, eu vou passar rapidamente uma pergunta para o reverendo Silas. Quais são os principais obstáculos que enfrentamos no processo de ensino e aprendizagem em nossa igreja local? Olha, essa pergunta, ela daria um debate amplo para nossa discussão da tarde toda, né? Pela importância dela, né? Ela trata de questões fundamentais, né? Mas eu diria, vamos dizer assim, de uma forma também breve, que nós passamos por algumas questões que precisam ser pontuadas como desafios, né, para o nosso tempo, né? Nós temos que primeiro aprender com a história, né? Nós temos uma história belíssima, nós temos uma história que nos referenda para a sociedade, nos dá condições de chegarmos para a sociedade com palavras que, com certeza, ajudam e ajudarão na construção de uma sociedade melhor que nós temos aí. Nós não podemos, de forma alguma, pensar em educação, em material de educação, que não esteja dialogando com o nosso tempo, né? E eu diria que o processo de educação ele passa por algumas questões básicas, né, dentro da sua pergunta, né? Eu resumiria em palavras, né? É preciso que nós entendamos que o trabalho passa por uma questão de organização, uma questão de planejamento, uma questão de disciplina, uma questão de participação, né? Ou seja, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos de educação cristã, de educação na nossa igreja, se nós não tivermos esta base organizacional, um planejamento disso tudo, né? Outra coisa importante é que o nosso projeto de educação tem que passar pela valorização da vida, né? Há um educador que, escrevendo sobre isso, ele diz que se a nossa educação, né, não produzir alegria de viver, não produziu educação, né? Então, são coisas que valem a pena nós pensarmos quando estamos trabalhando dentro das nossas comunidades, nos desafios que temos, nas mais diversas questões regionais. E uma outra questão que eu colocaria dentro disso tudo é o seguinte: por que nós fazemos a educação cristã, né? Eu penso que uma das bases da educação cristã, o próprio livro de Efésios responde para nós, é a edificação do corpo de Cristo, né? Se a educação não der corpo à igreja, não der unidade ao povo de Deus, alguma coisa está errada no nosso trabalho, né? Nós podemos até ter um planejamento, ter excelentes ideias, mas se isso não estiver produzindo a unidade do povo de Deus, alguma coisa está pegando, alguma coisa precisa ser corrigida. E, por último, eu colocaria 3 ideias que, ao meu ver, são fundamentais, né? Uma delas nós já falamos bastante, que é a questão dos materiais que são produzidos. Os materiais precisam ser voltados para as questões que nós estamos enfrentando. Mas 2 coisas, muitas vezes, passam despercebidas na nossa atuação e na nossa questão como igreja, tanto na igreja local, como às vezes em âmbito maior. A formação do nosso corpo docente, né? Nós não investimos o suficiente na formação dos nossos professores e professoras, né? Quando nos trabalhos da Secretaria de Educação Cristã em anos passados,
né? Muitas vezes nós vimos isso, como a reverenda Shirley falou, da questão da leitura da Bíblia, né? É impressionante como nós encontramos pessoas, às vezes, que são colocadas em determinados locais para dar aula, mas que necessitam de um embasamento maior nas várias formas. Talvez o que mais sofre no nosso tempo é a questão das nossas crianças, né, que sempre são deslocadas para os locais aonde sobra, nas nossas igrejas, né? E aí tem uma outra questão, que talvez seja assim, nevrálgica na nossa reflexão. Eu estou me referindo aqui, né, à responsabilidade pastoral, né? O pastor, ele é a pessoa responsável pela educação na igreja. Isso faz parte da Constituição, né? E a organização da educação passa pelo líder, né? Talvez aqui fique até uma noção assim, mas só pela pessoa? Não. A liderança da formação dos nossos professores, da igreja, da organização educacional, passa pela pessoa daquele que tem a responsabilidade primeiro diante de Deus, né, e depois diante dos homens. Então, isso é muito importante nós levarmos em consideração, né, de que a educação ela é um processo, né, ela é algo que está em andamento, ela é alguma coisa cíclica, que ela vai acontecendo e nós, pouco a pouco, vamos trabalhando na transformação de vidas e implantando aí os projetos do reino de Deus. Então, penso que, numa visão geral, irmã, seria um pouco disso tudo para nossa reflexão também em nível de igreja local. Muito bem. Isso aí é uma preocupação, né, da formação daqueles que vão dar aulas, né, na escola dominical, vai ensinar, né, na igreja, a falta de formação adequada. Tem uma pergunta aqui para a reverenda Shirley. Quais as contribuições do processo educativo na IPI do Brasil no período da ditadura militar? Quais foram as contribuições? Bom, para começar, né, nós falamos um pouco da igreja que estava mais voltada para ela mesma, para cuidar das igrejas que nasceram naquele período, uma educação para afirmar o que seria igreja naquele momento, como nós dissemos, nós tivemos mais 130 igrejas que foram organizadas, né, em 2 décadas. Então, poderíamos até dizer, a contribuição ela foi muito pequena. Do ponto de vista do envolvimento com a sociedade, até podemos ter esse olhar. Mas se analisarmos que o fortalecimento da igreja local, a capacitação de pessoas, ela traria nas décadas seguintes novas propostas, podemos dizer que nesse período a decisão de produzir material, o cuidado com o material infantil que apresentava novas metodologias de trabalho, né, para com as crianças, projetos que poderiam surgir na área da educação cristã, valorizando o espaço educativo, entendendo a importância de se estudar a Bíblia, eu vejo como contribuições. Porque isto foi, ainda que de décadas anteriores nós tivéssemos a escola dominical como um local de um espaço para estudo, para desenvolvimento da educação cristã, eu vejo que, devido às mudanças da sociedade, no período da ditadura militar, a gente até poderia dizer que as igrejas não iriam se importar
com a educação. Muito pelo contrário, eu acho que hoje a gente pode analisar que poderia ser uma educação mais libertadora, mas naquele momento, o que foi produzido ajudou para reflexões posteriores, inclusive para não se reproduzir aquele modelo. Eu penso que nós devemos considerar que o cuidado da produção do material, que o cuidado com as crianças, com a capacitação de professores para crianças, que também foi uma iniciativa bastante forte no período, que foram contribuições importantes que foram desenvolvidas posteriormente, né? Então, eu vejo que não podemos dizer que não houve uma educação cristã. Houve, sim, com um propósito específico, talvez, para manter as igrejas, ensinar as igrejas que estavam nascendo, cuidar das igrejas que estavam nascendo, e depois o que foi surgindo, né, nesse período foi aperfeiçoado posteriormente. Mas eu quero só enfatizar que não houve só uma igreja que ensinava para ela mesma, que também surgiram grupos que questionaram a forma de educação cristã no período. E isso é importante, pensarmos que a igreja ela é formada por muitas contradições, né, como a vida, e por relações complexas. Grupos que falavam da educação como um ensinamento da palavra de Deus contextualizado, do Deus que liberta, do Deus que traz esperança para o povo, e grupos que, pela educação cristã, através ou por intermédio da música, do teatro e de outras artes, conseguiram também mostrar que a educação cristã ela vai além, ou ela ia, naquele período, além da escola dominical. Eu acho que são contribuições relevantes, né, para a vida da igreja e para a nossa vida que vivemos naquele período, né? Isso que eu penso, Jacília, em relação às contribuições que nós podemos verificar de um período tão difícil. Muito bem, reverenda. Muito bem explicado. Temos aqui uma outra pergunta para o reverendo Silas. Diante da realidade que vivemos de distanciamento social, como é possível desenvolver o trabalho de ensino das nossas igrejas locais? Exemplo, nossas crianças que sofrem com a impossibilidade de realização presencial da escola dominical. Olha, essa é uma preocupação que eu creio que está presente hoje no coração e na mente dos nossos líderes de uma forma geral, né? Nós fomos, a partir de março, né, fomos tomados por esta pandemia, onde as igrejas precisaram suspender as suas atividades e, consequentemente, ao meu ver, as crianças e até mesmo os nossos adolescentes acabaram sofrendo muito com isso, tendo em vista a situação que estavam passando, né? Nessa área, nós não encontramos muitos trabalhos. As igrejas tentaram de todas as formas, de todas as maneiras, né? Mas nós não encontramos muita coisa que foi feita. Eu penso que nesse trabalho, especificamente no que diz respeito à nossa igreja, eu tenho me surpreendido com a criatividade, né, das pessoas, né? Coisas que chegam para nós, e aí entra uma coisa que é fundamental.
o nosso povo é um povo de uma capacidade de se reinventar de uma forma extraordinária, né? Eu tenho visto professoras e professores de escola dominical com essas faixas etárias utilizando essa ferramenta, por exemplo, que nós estamos aqui utilizando para manter essa chama viva, esse trabalho, esse contato, né, visual, né? A conversa semanal, não importa se é no domingo, mas que a escola bíblica ela tem sido mantida. Então, voltando de uma maneira muito específica à sua pergunta, Jacira, eu penso o seguinte: nós estamos num processo em algumas igrejas de retorno. As crianças elas serão as últimas, talvez, a poder participar de uma maneira mais ativa de todas as questões, né? Mas o trabalho que está sendo feito e que deve continuar sendo aperfeiçoado através desse mecanismo, das formas que nós temos de mídias hoje para chegar às nossas crianças, às famílias, né? E aí entra um ponto muito importante. Esse trabalho ele terá sucesso com a participação dos pais. As famílias precisam entender que elas são protagonistas desse tempo, né? Daquilo que nós tínhamos lá no passado, na própria história bíblica, de educação no lar. É preciso que nós tenhamos a sensibilidade para redescobrir a beleza do contato, da conversa, do pai ensinando o filho, da mãe acompanhando a leitura do texto bíblico, das atividades, enfim, essa sintonia entre a igreja, a liderança da escola dominical, ou, enfim, os educadores da igreja, e as famílias, né? Nós estamos vivendo um tempo agora que é preciso que, mais do que nunca, né, foquemos a nossa reflexão na valorização do ensino bíblico, ou na redescoberta, por que não dizer, do ensino bíblico dentro dos nossos lares. Em resumo, eu ficaria com essa questão, né, do uso da mídia e da questão familiar. Jacira? Muito bem colocado, reverendo. É isso mesmo. Os pais, às vezes, criticam a escola secular por, né, ensinar ideias contrárias, às vezes, ao cristianismo, mas eles mesmos não fazem o dever de casa de ensinar os seus filhos as verdades cristãs, né? Concordo plenamente. Temos que voltar aos estudos domésticos, né? Bom, agora uma pergunta para a reverenda Shirley. Quando a educação cristã pode se tornar instrumento de manutenção do poder? Boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, buscando aí uma resposta, né? Porque nós sabemos que a educação, por ser um processo, ela pode ser um processo para a libertação, mas também pode ser um processo para manutenção do poder, isto é, não queremos que mude, não queremos que as pessoas pensem, não queremos que as pessoas conheçam, não queremos que as pessoas discutam de forma crítica o que é ser cristão no tempo hoje, né? Quais devem ser as posturas enquanto cristãos e cristãs diante de dilemas da sociedade, né? Diante de situações tão difíceis que temos enfrentado. Então, existe a possibilidade do afastamento, não temos que nos envolver, porque a igreja ela tem a sua missão, que não diz respeito, muitas vezes, a se posicionar diante de situações complexas, né, e de temas tão difíceis da nossa sociedade. Para se manter o poder, podemos usar, sim, a educação cristã, quando nós
trabalhamos numa perspectiva diferente da perspectiva de Jesus, porque Jesus ensinava as pessoas para elas se libertarem, para elas serem inseridas de novo no seu contexto, para elas, ao serem transformadas pelo encontro com Jesus, elas também pudessem não só anunciar pela palavra, que é muito importante, temos que fazer, mas pelo testemunho de fé que Jesus fazia na vida das pessoas. E ele usava de vários métodos, várias metodologias para ensinar a respeito do reino de Deus. E a educação cristã, ela pode ser instrumento para aqueles que não querem que a sua comunidade seja uma comunidade que tenha uma visão crítica da sociedade, tenha um envolvimento no seu espaço, no seu contexto, e que atenda àquilo que o seu líder mandar. Então, acho que não é uma questão só de educar como se fosse um desencargo de consciência, mas educar para libertar mesmo as pessoas. E quando se liberta, o poder fica ameaçado. Quem está no poder fica ameaçado, né? Então, ela pode se tornar, quando ela reproduz modelos, não, nós sempre fomos assim, não vamos mudar. Mas isso em questões que podem ser mudadas. Claro que nós vamos mudar naquilo que é fundamental para a nossa fé, mas tem coisas que precisam ser mudadas, porque o tempo mudou, né? E muitas vezes se educa para não se mudar. Se mudar alguma coisa, se mudar alguma forma de se trabalhar a educação cristã, já não sou mais da comunidade, não faz do jeito que eu quero. Então, mudar sim, educar para que as pessoas percebam que há coisas que nós precisamos mudar. E o reverendo Silas lembrou, né? Nós estamos nos adaptando a um novo tempo e estamos precisando reaprender a falar através do computador, do celular, ter contatos diferentes do que estávamos acostumados. Então, quando reproduzimos modelo, o outro dado, quando não preparamos as novas gerações. Queremos líderes, mas não preparamos líderes. A educação cristã, ela prepara as pessoas, prepara não só para a educação, não só capacita para serem professores, mas ela prepara líderes para a igreja como um todo. Prepara novos presbíteros, novos diáconos, diaconisas, presbíteras, novos pastoras. A educação cristã, ela prepara as novas gerações. Para se manter no poder, não preparamos novas gerações. Né? Para quem quer se manter no poder, não educa para libertar, para capacitar. E ainda podemos pensar que ela pode ser instrumento de manutenção do poder quando ela é minimizada, quando o ministério é minimizado, quando não se tem a importância devida, não se dá a importância devida para a educação cristã. Quando ela é feita de qualquer forma, quando ela ocorre de forma não organizada, não pensada, cuidadosamente trabalhada, acompanhada, e para se manter no poder, isso é muito favorável, porque nós vamos criando, tendo um relacionamento daqueles que estão no poder com aqueles que são os liderados, nós vamos criando uma relação de dependência e não uma relação de igualdade, que aprendemos na palavra de Deus, né? Somos todos iguais, temos capacidade para aprender e para desenvolver todo e qualquer ministério que o Espírito Santo nos dá. Só que a gente precisa aprender a fazer isso. Então, é mais fácil tentar manter tudo como está do que trabalharmos na educação cristã para a libertação, para a participação consciente, para a disposição ao trabalho. E aí nós talvez deixaríamos para trás
situações que muitas vezes temos que enfrentar, de pedir para as pessoas se inscreverem para participarem na liderança de qualquer movimento na igreja? Ô, reverenda Shirley, eu entendi a sua colocação e creio que os ouvintes, os espectadores também entenderam. Eu acho que realmente é isso, quando se quer manter o poder, né? Até a exposição do assunto ela é feita de uma forma assim, central. O professor expõe o assunto e os alunos só ouvem, mas quando é forma de círculo, onde todos podem discutir, né, aquele assunto, é muito mais transformador, né? Mas esse é um desafio, não é mesmo? Bom, mas nós entendemos a sua colocação e foi muito bem feita. Temos agora uma outra pergunta para o reverendo Silas. Como as constantes mudanças que surgem no processo de ensino do nosso país afetam o ensino da educação cristã em nossas comunidades? E afetam? Sem dúvida, nós somos afetados por aquilo que está acontecendo ao nosso lado no dia a dia. Então, eu tenho comigo o seguinte: nós vivemos uma situação, um momento no nosso país, né, e isso já é uma coisa que vem acontecendo há tanto tempo, que são as grandes questões, os grandes desafios, os grandes problemas que muitas vezes não são enfrentados em nível de educação na nossa sociedade, né? E muitas vezes a igreja acaba reproduzindo alguns modelos de educação, né? Como já foi colocado, nós temos um modelo maior. Esse modelo maior está na pessoa de Cristo, né? Quando nós lemos os evangelhos, nós temos a pessoa de Jesus Cristo deixando bem claro que o trabalho de educação, de formação e de libertação das pessoas passa pelo conhecimento do Evangelho, né? Eu resumo isso sempre usando uma questão bíblica aqui, um exemplo bíblico. Se nós pegarmos, por exemplo, o Sermão do Monte, né, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós temos só ali uma quantidade enorme de assuntos que tem a ver com os nossos problemas como irmãos, como igreja e como sociedade também, né? Acontece que quando muitas vezes a sociedade ela não trata dos seus próprios problemas, ela não enfrenta os seus próprios problemas, a igreja parece que em certos momentos também ela se encolhe, melhor dizendo, e não enfrenta isso diante das questões que estão acontecendo dentro do seu próprio dia a dia, da sua própria comunidade. Quantos são os problemas que nós enfrentamos hoje dentro da nossa comunidade? Vou dar um exemplo que nós temos visto aí, trabalhos de outros departamentos da igreja, como por exemplo da diaconia. A violência feminina, né? Quantas vezes nas nossas igrejas nós tratamos disso? Nós, como pastores, com certeza, já enfrentamos isso, né? Não foi uma ou outra vez que eu já recebi pessoas passando por problemas, sofrendo esses problemas e buscando ajuda de uma forma ou de outra na igreja para que pudesse se libertar disso tudo, né? E muitas vezes, quando vê que a sociedade trata de uma maneira, muitas vezes, não específica, não encara o problema como uma forma de libertação, de cura, vamos dizer assim, né? A igreja também, ela, em certos momentos, ela se retrai, né? E é preciso que esses problemas, a questão infantil, a questão do racismo que eu citei agora há pouco, né? Aquilo que é tratado, a forma como muitas vezes é tratado pela sociedade, né? Pela liderança, pelas pessoas que
estão no comando, quando isso muitas vezes não é aprofundado e não se busca a cura da sociedade, com certeza isso reflete diretamente na vida da igreja. Até porque, infelizmente, muitas vezes, como eu disse, nós reproduzimos um modelo de educação. E esse modelo de educação, muitas vezes, ele não é libertador no aspecto mais bíblico da pessoa de Jesus Cristo, como nós temos nos próprios evangelhos, né? Enfim, um pouco da reflexão sobre essa pergunta, Jacira. Mas é verdade. Às vezes a igreja se omite, né? Nessas questões tão polêmicas, por influência, né, da sociedade que nós vivemos. Bom, nós estamos já caminhando para o final, mas eu recebi aqui outras perguntas. Por exemplo, o Fernando Lisboa pergunta o seguinte: como as igrejas conseguem valorizar e incentivar a educação em um país que, de maneira geral, não valoriza a educação? Ele é de Londrina, Paraná, da 7ª IPI. Muito bem. Como, né, a igreja valorizar? Como foi dito aqui, a nossa tendência é reproduzir modelo da sociedade, né, o modelo educacional da sociedade. Mas também é responsabilidade da igreja analisar os modelos que ela tem recebido. E se nós temos recebido e temos consciência de que vivemos em um país que não valoriza a educação, não valoriza os educadores e as educadoras, não valoriza o que é necessário para que crianças, jovens, tenham realmente uma educação que traga, que desperte, né, o interesse pelo estudo, pelo desenvolvimento como um todo, o ser humano como um todo. A igreja, sabendo disso, ela não teria que reproduzir esse modelo. Eu acho que esse é o grande desafio. É o desafio de analisarmos os modelos que temos, no nosso caso, analisarmos a educação, ou como é tratada a educação em nosso país, e trabalharmos enquanto igreja numa outra perspectiva. Porque se formos pensar no exemplo que temos, né, de Jesus, ele poderia dizer, o modelo que eu tenho é o modelo do Império Romano, o modelo que eu tenho é o modelo dos sacerdotes, daqueles que conhecem a lei, mas eu estou ensinando que o reino de Deus é diferente. Eu acho que o grande desafio para nós, enquanto igreja, é fazermos uma leitura daquilo que precisa ser mudado. E se tiver algo que seja bom, que possa contribuir, nós devemos usar, devemos aproveitar. Mas se precisamos mudar, inclusive mudar o nosso entendimento sobre a educação, nós temos que refletir sobre isso e mudar. Então, não basta pensarmos no que é difícil no país pensar em educação, e a igreja, então, para a igreja também não devemos valorizar. Eu vejo que deveria ser o caminho contrário. Se é difícil, se não é valorizado, a igreja deveria tomar as providências, deveria ter a palavra e atitudes e ações diferenciadas e dizer, não temos que trabalhar a educação cristã do povo para o ser humano. Não é a educação do povo para viver à margem, à parte, para se colocar como superior, como aquele que é de um universo e que a sociedade é de outro, para ser povo de Deus no mundo onde Deus nos coloca. Eu vejo que esse é o grande desafio para nós. A pergunta, ela nos instiga a refletirmos também quanto é que a gente, e até que ponto temos reproduzido, né, os modelos da sociedade em que nós estamos vivendo. É isso, Jacira.
Me fez lembrar a frase, uma voz que clama no deserto. É um desafio, tem que ser assim mesmo, né? Bom, nós temos uma colocação aqui do Paulo Roberto Balbino, ele diz o seguinte: não podemos falar sobre educação sem formação e capacitação. É fato que em muitas igrejas, os professores são apenas simpatizantes da arte da docência. E aí ele faz a pergunta, não seria importante a IPI-B, quer dizer, a IPI do Brasil, criar um curso de formação para professores de escola dominical de forma online, no qual o alcance seria em todo o nosso país? Não seria importante? Vou passar essa pergunta para o reverendo Silas. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que já está no horizonte do departamento, né, no caso da secretaria. Como eu disse, esse ano, né, nós tivemos uma série de coisas que precisaram ser reorganizadas ou replanejadas para que nós pudéssemos atender as nossas igrejas. Mas essa é uma questão fundamental, porque, como nós já falamos, a formação da nossa liderança, a formação daqueles que ensinam, é algo indispensável para uma saúde educacional das nossas igrejas, né? E é preciso que haja investimento nisso, né? A partir das igrejas locais, né? Independentemente de trabalhos de presbitério, de igreja nacional, que são necessários e que precisam ser feitos sim, né? Mas as igrejas locais precisam ter essa preocupação, né? Agora, tem um ponto aí que precisa ser destacado, né? Quando nós vamos para a escola, desde criança, nós recebemos uma carteirinha, né? E nessa carteirinha tem lá a profissão, né? A profissão que está lá é estudante, né? Todos nós talvez passamos por essa fase, né? Ou seja, como alunos, né, nós temos uma profissão que é a profissão de aprender, né? Eu tenho comigo que as pessoas que estão envolvidas no dia a dia da igreja também têm que sempre se colocar no papel de aluno, de aprendiz constante, né? De alguém que está necessitando o tempo todo de um crescimento, de um aprendizado, de uma atualização, porque esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos também, a desatualização bíblica, a desatualização teológica, a desatualização pedagógica em muitos momentos. Por isso, eu, por exemplo, sou defensor desses encontros de educação, né, de debates, de congresso que for, de formação online, e realmente isso tem que ser trabalhado, tem que ser incentivado, mas eu digo que isso está também no horizonte do trabalho do Ministério da Educação, né? Em resumo, seria isso, Jacira. Muito bem. Todos nós somos aprendizes, né? Cada dia mais a gente aprende. Hoje mesmo eu aprendi muita coisa. Eu não sei qual o educador falou, não sei se é Pierre Furter, que falou que a educação é permanente, né? Então, permanentemente estamos aprendendo. Agora, como o senhor falou que isso deve ser pensado maior, de uma organização maior para estudar esse assunto, o Jairo Cabral, lá de Brasília, pergunta o seguinte, para o reverendo Silas: este momento tão complexo no qual o mundo desafia a igreja, não seria a oportunidade para a IPI do Brasil realizar uma nova conferência nacional sobre a escola dominical? Olha, é um grande desafio, Jairo, com certeza, né? Quando nós lemos, e eu passei assim de uma maneira muito rápida, né, pela história, né? E essa história ela é belíssima, porque uma das coisas que marcava
o sucesso, o que marcou o sucesso desse encontro foi exatamente o desejo das comunidades, das igrejas, das denominações de tradição reformada em participarem de uma maneira maciça, né, com pessoas vindo de todos os cantos. Nós sabemos que hoje, eu não sei se isso seria possível, né, dessa forma, mas eu tenho comigo que, pensando especificamente na nossa denominação, é algo importantíssimo a se pensar assim, porque quando nós aprofundamos um pouco mais na história, nós vamos percebendo os resultados que isso produziram na vida das nossas comunidades, né? As igrejas foram revitalizadas, houve um processo de revitalização. Quando nós falamos muito em revitalização da igreja, nós precisamos entender que não existe revitalização sem educação, né? Só um despertamento, só um movimento, ele é muito pouco se ele não tem um conteúdo que gere frutos, que dê condições da igreja caminhar em cima de projetos que realmente são projetos sólidos, projetos pré-determinados pelos conselhos, pela própria denominação, coisas que são de resultados práticos na vida da igreja. Portanto, a pergunta é muito pertinente, né? E tomara a Deus que a gente consiga uma hora fazer um movimento desse porte, alcançando outras regiões, alcançando o nosso país, que é tão que vive uma diversidade cultural muito grande, que é outra coisa que nós nem tratamos aqui, mas precisa ser considerada quando falamos em educação, né? Quantos Brasis nós temos dentro do nosso Brasil, né? Nessa diversidade cultural que precisa ser considerada, respeitada, para que a educação atinja os seus objetivos lá na ponta, e no nosso caso, a educação cristã, Jacira. Muito bem, pastor. Leva isso lá para o Ministério da Educação da IPI, né? O senhor está lá juntinho. Faça uma força. Eu estarei no primeiro nome da lista para participar. Eu imagino, assim como tem encontros da coordenadoria, encontros da diaconia, vários encontros, né, de pastores, faça um encontro de educadores da IPI. Eu creio que vai ser muito proveitoso e vai ser um sucesso. Estou lá, viu? Bom, nós estamos caminhando para o final, né? Infelizmente. Estava tão bom, né? Está tão bom, mas a gente tem que terminar. Então, eu vou passar agora a palavra aos nossos palestrantes. Primeiro, a reverenda Shirley, para fazer as suas considerações finais, tá, reverenda? E depois o reverendo Silas, né, para falar aqui nas suas considerações finais. E eu já de antemão agradeço a presença de vocês, a fala de vocês, e hoje aprendi muito. Muito bem. Eu quero dizer que o tema educação, ele é muito vasto. Nós pontuamos algumas questões relacionadas à educação cristã, mas acredito que foram importantes até para pensarmos o que precisamos refletir sobre a educação, a respeito da educação que temos realizado e que temos participado, porque assim como nós ensinamos, nós aprendemos também, né? E essa foi uma oportunidade que nos foi concedida pela Coordenadoria Nacional de Adultos, e acredito que um tema importante para continuarmos refletindo em nossas igrejas locais, com as pessoas que estão envolvidas com os processos educativos, porque não existe mudança a partir de uma única pessoa, né? Toda mudança ela ocorre quando vamos compartilhando nossas ideias e vamos construindo um novo momento. Então, que esse seja talvez aí o início para a construção de um novo momento, levando-se em consideração que tudo que aconteceu deixou sua contribuição
mas que precisamos, para um tempo diferente, para um mundo diferente, também criar novas possibilidades para a educação e para educar cristamente, né? Para viver em sociedade. Eu agradeço muito pela oportunidade, que Deus continue abençoando todos os adultos, jovens, crianças da nossa igreja e todos aqueles que puderem acessar e ouvir, não somente esta live, mas todas as que foram produzidas, porque foram lições importantes para a vida. Deus abençoe. Reverendo Silas. Eu quero também, nessa fechamento do nosso trabalho, agradecer a sabedoria pelo convite, refletir sobre um tema tão importante e tão amplo para a vida da nossa igreja. Mas eu também gostaria de comentar aqui e deixar um desafio, por que não, né? Lá atrás, no início, eu comentei dizendo da importância do trabalho das forças leigas, né, para um processo de restauração, de cura, de reconstrução de projetos, né, isso lá na década de 40, né. Muitos desafios, muitos problemas tiveram que ser tratados, dificuldades, como acontece em todo tempo, em toda época, mas houve uma participação precisa, né, das forças leigas. E eu tenho comigo que as forças leigas elas podem fazer muito pelo trabalho de educação, né? Quando nós temos esses movimentos, esses trabalhos de encontros, de congressos e tudo mais, o tema da educação não pode fugir desses trabalhos, como, por exemplo, esse trabalho que está sendo feito agora, né? Portanto, educação é algo que é para toda a vida. Nós passamos o tempo todo aprendendo e não aprendemos tudo e não vamos aprender. Mas quando nós temos esse desejo de aprender, nós ensinamos aprendendo e aprendemos ensinando, né? Essa dinâmica, ela faz parte da vida do educador. Portanto, que fique esse desafio para as nossas igrejas, para os irmãos e irmãs que nos acompanham, que fique esse desafio de entender a importância não só da escola dominical, mas de todos os projetos de educação dentro dos nossos departamentos, dentro das nossas igrejas. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a toda a nossa igreja, e que nós possamos aprender com Jesus Cristo sempre a ensinar e a ensinar com autoridade e com qualidade também. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, reverendo. É isso aí. Estamos aqui dispostos a aprender cada vez mais e a trabalhar no reino. Bom, chegamos ao fim. Agora, né, nós vamos ter um momento assim gostoso, né, de alegria e de adoração com o Coral Evangélico de Brasília. Vai louvar a Deus com o hino A Majestade e a Glória do Seu Nome. Vamos ouvir então o coral. Olhar
Mais uma tarde abençoada, mais coisas para refletirmos. Como disse o reverendo Silas, precisamos fazer uma leitura do nosso tempo. E como diz a reverenda Shirley, qual é a nossa postura diante das dificuldades complexas? Que modelo estou passando para meus filhos, para os meus netos? Precisamos reaprender, precisamos refletir. Mas estamos no final. Nossa próxima live, pessoal, dia 12, não, nossa 12ª live, dia 21 de novembro, com o reverendo Leontino Faria dos Santos e com a Vera Maria Roberto. E o tema é racismo e o protagonismo da mulher negra. Participe, divulgue o Dialogando com a CNA. O nosso agradecimento aos nossos palestrantes, a reverenda Shirley, reverendo Silas, em aceitar o nosso convite e nos ensinar um pouquinho sobre educação cristã na IPI do Brasil. Nossa gratidão ao maestro Emílio, a Cristina, sua filha, e a todos e todas os componentes do Coral Central de Brasília e o Coral Evangélico de Brasília. O nosso agradecimento à nossa assessora, Jacira, ao nosso assessor, o Darli, e o nosso profissional, nosso companheiro, nosso amigo, David, porque eles ficam e vocês não veem, mas sem eles a nossa live não acontece. A todos e todas que participaram, o nosso carinho e até a próxima. Um forte abraço. Até a próxima.